E aí, gurizada? Sou professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal. Dá o teu like aí pra mim. Só não vale deslikear. Bom, aula de hoje, sistemas de equação do segundo grau. Bora lá! Muito bem. No vídeo anterior a este, nós vimos sistemas de equações do primeiro grau. E agora a gente vai ver sistemas que vão envolver equações do segundo grau. Muito bem. Porém, gente, nós vamos ver que é a mesma coisa, tá? A forma com que a gente resolve, certo? Então, a nossa ideia é encontrar um par ordenado que seja a solução das duas equações simultaneamente, não é? E aqui a diferença é que vai aparecer equação do segundo grau. Então, para isso, a gente tem que lembrar o método da substituição, que nós vimos no vídeo anterior. Então, vamos começar. Então, aqui nós temos um exemplo de um sistema onde está envolvendo uma equação do segundo grau. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer neste caso? Nós vamos escolher, lembram do método da substituição? Nós vamos escolher uma equação, de preferência a do primeiro grau, e aí vocês vão escolher a variável que vocês querem isolar, ou x ou y. Neste caso, eu escolhi, vamos colocar aqui, então essa aqui eu vou chamar de equação 1 e equação 2. Então, é claro que é mais fácil eu escolher a equação 2, por quê? Porque os coeficientes ali, tanto de x como de y, é 1, certo? E aí fica bem fácil da gente isolar, como eu já falei, tanto x como y. Então, aqui eu vou escolher a equação 2. Então, a equação 2. E vou isolar o x. Então, ficou x igual a 6 menos y. Lembram o que a gente faz depois? Ah, e outra coisa, essa aqui a gente reserva, porque no final a gente vai utilizar ela, né? Para encontrar o valor de x. Bom, então esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que a gente vai fazer? Substituir, então, esta equação aqui na outra que a gente não mexeu, que no caso aqui é a primeira. Então, vamos lá. Então, já deixei aqui, né? Então, essa aqui foi a equação que a gente isolou o x. E agora eu vou lá na primeira, que é esta aqui, que é de segundo grau, certo? E substituo, então, o x, obviamente, no lugar do x. Quem é o x? É 6 menos y. Então, aonde tiver x, nesta equação, eu vou trocar por 6 menos y. Então, começamos lá. Quem é x? 6 menos y ao quadrado. Vamos cuidar que agora ela é do segundo grau. E aí, continua a equação. Mais y ao quadrado igual a 20. Bom, chegando aqui, 6 menos y ao quadrado, isto aqui é um produto notável, quadrado da diferença. Então, aqui, pessoal, eu fiz direto, tá? Aqui eu fiz direto, mas vocês podem também. O que é 6 menos y ao quadrado? O que é 6? Vamos botar aqui em cima. O que é 6 menos y ao quadrado? O que é uma coisa ao quadrado? É ela vezes ela mesma.
6 menos y vezes 6 menos y. Certo? E aí faz toda a propriedade, né? Distributiva ou chuveirinho, como eu chamo, né? Faz toda a distributiva e a gente vai chegar então neste resultado aqui. Mas eu vou aplicar produto notável, porque é para isso que a gente estuda o produto notável, né? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Por que menos 2 vezes? Porque aqui nós temos uma diferença. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, sem o sinal de negativo, porque ele já está aqui na frente, mais o quadrado do segundo. Depois continua a equação, mais y ao quadrado igual a 20. E agora a gente vai ajeitar isso, né, pessoal? 6 ao quadrado é 36, menos 2 vezes 6 vezes y é menos 2y, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Como aqui eu tinha igual a 20, então eu vou igualar a zero. Então, o oposto de mais 20, então, menos 20. E aí, vocês vão perceber que a gente vai ficar com uma equação, só que agora do segundo grau. Muito bem. Para resolver essa equação, pessoal, primeiro vamos ajeitar essa equação, né? Como é que fica o esqueleto da minha equação? Sempre o termo de y ao quadrado primeiro, depois o termo em y e o termo independente. Bom, vocês lembram que certa vez eu dei uma dica para vocês, né? Eu vou olhar sempre o meu A. O meu A aqui é 2. Então, para que o meu A, se eu conseguir, né, dividir toda a minha equação por este A, fica mais fácil. Por quê? Porque ela fica com números menores na hora da gente fazer a Bhaskara. Então, aqui, todos os termos desta equação são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir toda a minha equação por 2. Então, se eu dividir toda a minha equação por 2, essa vai ser a minha equação. Ah, mas eu não quero trabalhar com esta, eu quero trabalhar com a de cima. Tudo bem, só que vão dar valores maiores na Bhaskara. Porém, o resultado vai dar o mesmo, tá, gente? Mas sempre que der para simplificar toda a equação pelo A, façam isso porque vai facilitar bastante nos cálculos de vocês, ok? Bom, e agora? Vocês viram que nós temos uma equação cuja variável é y. Portanto, agora, então, a nossa ideia é encontrar este valor de y. E como ela é do segundo grau, né, o máximo de valores que a gente vai encontrar são 2 valores. Então, vamos resolver essa equação. Então, como é que a gente resolve esta equação aqui? Bom, olhem bem que agora a variável é y, né? Então, primeiro a gente vai fazer o delta, b ao quadrado menos 4ac, o meu b é menos 6, né? Aqui é vezes, tá, gente? Então, b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e o c, que é 8. Então, o delta vai ficar 36 menos 32, então o delta é 4. Isto quer dizer o quê? Que ela tem 2 raízes reais distintas, diferentes. Então, vamos aplicar Bhaskara. Então, para aplicar Bhaskara, eu tenho que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. E aí, a gente vai substituir lá. Então, menos B. Então, é sempre o oposto de B. Como B é menos 6, então, o menos 6 vai me dar 6.
mais ou menos a raiz quadrada de delta. Como delta é 4, a raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. Então, agora a gente vai para os dois valores de y, né? Então, primeiro eu vou somar e depois eu vou subtrair, ou vice-versa, tanto faz. Então, primeiro nós vamos fazer 6 mais 2, dividido por 2, que vai me dar 4. E depois eu vou fazer 6 menos 2, dividido por 2, que vai me dar 2. Então, aqui, pessoal, eu achei dois valores para y. E agora, o que eu tenho que achar? O x. E para achar o x, eu vou lá no meu primeiro passo. Estão lembrados de quando eu isolei? Então, vamos lá. Então, agora eu vou lá para a minha equação lá do primeiro passo. Lembram que eu isolei isso aqui? E agora eu vou substituir os valores encontrados para y. Então, só que agora eu vou ter dois valores. Então, vamos ver para y igual a 4. Então, vai ficar 6 menos 4, que vai me dar 2. Então, aqui nós vamos ter o par 2 e 4. Por que 2 e 4? Porque 2 é o x e 4 é o y. Muito bem, só que eu tenho outro valor para y, que foi o 2, que eu também achei. Então, vamos achar o x para este valor aqui. Então, a mesma coisa. Vamos substituir lá no primeiro passo. Então, 6 menos y. Como y é 2, então vai ficar 6 menos 2, que vai dar 4. Então, eu vou ter meu outro par ordenado, 4 e 2. Então, aqui, gente, nós acabamos de descobrir a solução deste sistema, como ele entrou, então, uma equação do segundo grau, e nós conseguimos dois valores aí para y, nós temos dois pares ordenados. Então, quem são esses pares ordenados? 2 e 4. Aqui é vírgula, 2 e 4, e 4 e 2. Então, essa é a solução desse sistema. Não fica nervoso, não. Olha lá, ó, comendo bastante chocolate, Nutella. Certo? Vocês viram que é praticamente igual ao sistema de equações do primeiro grau. Porém, aqui a gente vai ter, em alguns momentos, mais de dois pares ordenados. Vamos para a próxima? E ali continua comendo, né? X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. E x menos y igual a menos 3. Nós vamos fazer a mesma coisa. Qual delas é mais fácil a gente isolar? Óbvio que é a 2, né? Então, eu vou pegar a segunda equação e aí vocês é que vão decidir se querem isolar o x ou o y. Então, eu vou pegar a segunda equação e eu optei em isolar o x. Isolando o x, eu vou ter, y menos 3. E aí, eu vou deixar ela bem aqui assinalada, porque vocês já sabem que vocês vão usar ela lá no final, para encontrar o valor de x. Mas eu quero isolar o y. Poderia também. Então, como é que ficaria isolando o y? Menos y é igual a menos 3 menos x, certo? Menos 3 menos x. Mas eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor de y. Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Aí, ficaria y
igual a 3 mais x. 3 mais x. Certo? Aqui, então, eu preferi isolar o x, mas quem quiser isolar o y também pode fazer. Vamos seguir o barco. Bom, agora que eu isolei o x, que é, então, y menos 3, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha primeira equação e vou substituir. Então, aonde tiver x, eu vou substituir por y menos 3. Então, a minha primeira equação lá do sistema é x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. Então, agora, no lugar do x, eu vou substituir por y menos 3 ao quadrado e segue o baile. Mais 2y ao quadrado igual a 18. Aqui, pessoal, a mesma coisa, y menos 3 ao quadrado. Eu vou fazer o produto notável. Quem quiser pode fazer y menos 3 vezes y menos 3. Então, o que eu vou encontrar aqui, aplicando o produto notável? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai me dar menos 6y, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, 9. E segue o baile. Mais 2y ao quadrado, para deixar lá igual a zero, eu vou tirar o 18 daqui, o oposto é menos 18. Olha lá, a mesma coisa que aconteceu na primeira. Vamos ver se a gente consegue dividir toda a equação por 3. Para quê? Para ficar com números menores. Eu já vi que isso aqui é uma equação de segundo grau. Sim, eu consigo dividir toda ela por 3. Então, se eu dividir toda ela por 3, eu vou ficar com esta equação. E aí, eu vou passar menos trabalho. Ou seja, vou trabalhar com números menores. Então, aqui, gente, de novo, né? É uma equação do segundo grau. Ela é completa, então a gente vai aplicar Bhaskara. E que valor nós vamos encontrar? Y. Então, vamos embora. Então, esta aqui é a minha equação. Como é que a gente resolve? Primeiro, faz o delta. Então, b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Ok? Aí, nós vamos encontrar 16. Bom, então, já sei que eu vou ter aqui duas raízes reais distintas. Então, bora lá aplicar na Bhaskara. Então, primeiro eu tenho que saber que o meu A é 1, o meu B é menos 2 e o meu C é menos 3. Aplicando, então, a Bhaskara, oposto de B, como B é menos 2, oposto de menos 2, 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, delta nós achamos 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. 4. Dividido por 2 vezes A. E o meu A é 1. E aí, então, nós ficamos com essa expressãozinha que a gente agora vai dividir nos chamados XY, perdão, Y' e Y duas linhas. Aqui eu fiz primeiro a soma e depois eu fiz a subtração. Então, 2 mais 4 sobre 2. Então, uma das raízes eu encontrei 3. 2 menos 4 sobre 2. A outra raiz eu encontrei menos 1.
E agora, eu encontrei os valores de y. E agora, o que a gente falta encontrar? O valor de x. Então, agora eu vou voltar lá na primeira que eu isolei, lá no primeiro passo, e vou substituir esses dois valores aqui. Então, aqui eu vou encontrar dois pares ordenados. Então, bora lá. Ó, essa aqui era a primeira equação que eu isolei lá, lembram? Que eu tinha isolado o x. Já está isolado o x, tá? Então, agora eu só vou substituir o y, que foi o que eu achei. Então, primeiro, vamos substituir para y igual a 3. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. Então, que par ordenado nós temos 0 e 3, porque 0 foi o x que a gente acabou de encontrar e o 3 é o y que a gente encontrou através da Bhaskara. Mas eu tenho outro valor que eu encontrei para y, eu encontrei dois valores, né? Eu encontrei 3 e menos 1, que são as raízes. E agora eu vou ver qual é o x, que é o par aí, então, do menos 1. Mesma coisa, substitui. Menos 1 menos 3 vai me dar menos 4. Então, daqui eu vou ter o par menos 4 e menos 1. Então, a solução deste sistema vão ser os dois pares 0 e 3 e menos 4 e 1. Então, vocês viram que é basicamente o mesmo processo, né, do sistema de equação do primeiro. A diferença, então, é que aqui a gente vai se deparar com a equação do segundo. Muito fácil. E agora, vamos exercitar, hein? Então, eu vou deixar para vocês esses dois sistemas, para vocês resolverem. E aí, depois, na próxima aula, nós vamos corrigi-los, ok? É, meio que ok, né? Então tá, pessoal. Um bom trabalho para vocês e espero que vocês tenham aprendido legal aí, certo? Até a próxima!